Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no nosso canal. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente, dizer muito obrigado, curta, comente e deixe sua sugestão para o canal. Amém. Nosso estudo de hoje vai ser disciplinas de um homem ou uma mulher piedosa. Nosso texto base, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 8. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 8, que vai dizer assim para nós: Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida que há por vir. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 a 8. Amém? Disciplinas de um homem e uma mulher, e uma mulher piedosa. Nossa introdução vai dizer assim: exercita na piedade, exercita na academia de Deus, porque a Bíblia vai dizer exercita na piedade. Então exercita-te na academia de Deus. Homem ou mulheres, jamais chegaremos a algum lugar na vida sem disciplina. Mais ainda quando se trata de assuntos espirituais. Nenhum de nós é inerentemente justo. Portanto, as instruções de Paulo com respeito à disciplina espiritual em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 a 8, assumem uma urgência pessoal. Veja que ele vai dizer que assume uma urgência pessoal. Nós devemos ter disciplina na nossa vida. E, além de tudo, exercitar essa disciplina pessoal. Vai dizer, exercita pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e a de que há de ser. Essa palavra exercita-se vem da palavra grega, da qual derivamos a palavra academia. Portanto, você é convidado para a academia de Deus, para um pouco de dor e um ganho formidável, né? Porque você vai exercitar sua piedade. Exercitar piedade, exercitar um exercício pessoal, como se as pessoas fazem na academia aí, né, para exercitar o corpo. Mas aqui nós vamos fazer um exercício espiritual. O primeiro ponto vai ser, primeira disciplina da pureza. A sensualidade é o maior obstáculo à santidade entre os irmãos e irmãs da igreja. A queda do rei Davi não apenas nos ensina, né, mas bota para correr a sensualidade que há dentro de nós. Encha-se com a palavra de Deus. Memorize passagem como 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 8, Jó 3:1, Provérbios 6:27, Efésios 5, do 3 ao 7, 2 Timóteo 2:22. Procure alguém que o ajudará a manter a sua alma fiel a Deus. Uma mente pura é impossível se você vê TV, filmes descuidadosamente ou visita sites impróprios. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 7. Desenvolva a consciência divina que susteve José. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, verso 9. Que a mulher de Potifar ficava insistindo constantemente com José. Ela não foi só uma vez, ela foi várias vezes tentar ele. Mas ele disse que não poderia cometer aquele pecado, porque ia pecar contra o Senhor dele e especialmente contra Deus. Por quê? Porque José era um homem voltado para Deus. E dessa mesma forma tem que ser nós, né? Se alimentar da palavra, da oração, para buscar mais a presença de Deus em nossa vida, para quando uma situação dessa vir sobre nós, nós podemos saber sair dela. Segundo, disciplina dos relacionamentos. Para ser tudo que Deus quer que você seja, acrescente algum suor santo em seus relacionamentos. Se você é casado, você precisa viver Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 31. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Para aqueles que são pais, Deus apresenta um treinamento em uma frase pungente. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. É claro, você não vai tentar os próprios filhos, pelo contrário, tem que cuidar bem deles. Relacionamentos não são opcionais, Hebreus 10:25. Eles nos capacitam a desenvolver no que Deus quer que sejamos e de forma mais eficaz aprender e viver a verdade de Deus, é claro, porque se você vai se relacionar, ter amizade com pessoas que não são da igreja, que vivem desordenadamente,
daqui a pouco você está desordenado também. E isso não pode acontecer. Você tem que estar com pessoas que vivem a palavra de Deus. Terceira disciplina da mente. A possibilidade de possuir a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, traz à baila o escândalo da igreja de hoje. Cristãos que não pensam de forma cristã, deixando vossas mentes indisciplinadas. O apóstolo entendeu isso bem. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração, o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, verso 8. É claro que a pessoa tem que se ocupar daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é respeitável. E muita gente hoje não está fazendo mais isso. É demais. Cada ingrediente é uma questão de escolha pessoal. Você jamais poderá ter uma mente cristã sem ler as escrituras com regularidade, pois você não pode ser influenciado por aquilo que não conhece. É claro, como a pessoa vai ser influenciada pela Bíblia se ele não conhece a Bíblia? Como é que a palavra vai trabalhar na vida dele se ele não lê a palavra? E hoje acontece muito isso. Muita gente que diz que é cristão, que tem Jesus no coração, mas não tem amor pela palavra. Então a palavra ela não vai poder fazer efeito nenhum na vida dele. Então nós temos que estar sempre lendo a palavra regularmente. Lendo, orando, meditando nela para que ela possa preencher a nossa vida. Quarto, disciplina da devoção. Ler a palavra de Deus é essencial, mas a meditação incorpora a palavra e responde: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Salmo 40, verso 8. Além de instruções, como Efésios 6, do 18 ao 20, há duas boas razões para orar. Quanto mais que expomos nossas vidas ao sol incandescente da vida justa de Cristo, mais sua imagem será gravada em nosso caráter. A segunda razão é que a oração submete nossas vontades à vontade dela. Ele nunca a vontade de Deus. Muitos homens não têm uma vida devocional eficaz, nunca planejam por ela. Claro que muita gente não está orando, muita gente não está buscando a Deus em oração, então ele não está deixando os desejos de Deus fluir na vida dele, porque ele não ora, não conversa, não medita. Então, ele continua dizendo, ele nunca expõe suas vidas à luz pura. É claro que ele tem que ali é o contato direto com Deus, e muitas não estão entrando em contato direto com Deus, estão querendo só a bênção de Deus, mas não estão querendo Deus. Então, tem que ler a palavra, meditar e orar pela palavra, para que ela possa trabalhar em nossa vida. Quinta disciplina é a disciplina da integridade. Dificilmente podemos enxergar a importância da integridade para uma geração de crentes tão parecidos com o mundo em conduta ética, mas os benefícios da integridade, caráter, uma consciência limpa, intimidade profunda com Deus, prova sua importância. Devemos deixar a palavra de Deus traçar nossas linhas de conduta. Nosso discurso e ações devem ser intencionalmente verdadeiros. Provérbios 12, 22, Efésios 4 e 15. A palavra de Deus diz bem claro, né? Que o crente deve dizer sim, sim, não, não. Tem hora de dizer sim e tem hora de dizer não, porque vai mostrar o caráter dele. Apoiado pela coragem de manter nossa palavra e defender nossas convicções, Salmos 15, verso 4. Um antigo ditado resume isso: semeie um ato e você colhe um hábito, semeie um hábito e você colhe um caráter, semeie um caráter e você colhe um destino, porque tudo que nós semeamos nós vamos colher. E se nós tivermos um caráter bom, vamos colher coisas boas, mas se tivermos um caráter mau, vai colher coisas más. Então, por isso que ele deixa bem claro, semeie um caráter e você colhe um destino. De sexto, disciplina da língua. Se alguém supõe-se religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago 1,26. O verdadeiro teste da espiritualidade de um homem ou mulher não é a sua habilidade para falar, mas antes sua habilidade de controlar sua língua. Oferecida a Deus em altar, a língua tem um poder incrível para o bem. É preciso que haja devoção e determinação contínuas para nos disciplinarmos. Quem guarda a língua guarda a sua alma. Provérbios 21 e 23. É verdade que tem gente que fala muito e não fala nada com nada, então tem que ter cuidado com a língua. A língua é um pedacinho pequenininho, mas muito poderoso, então temos que ter cuidado com ela, temos que saber refrear ela no momento certo e abrir a boca só para falar no momento certo também. Sétima, disciplina do trabalho. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 2 e o capítulo 2, encontramos Deus, o Criador, como um trabalhador. Uma vez que criou Deus o homem à sua imagem, em 27, a maneira como trabalhamos revelará
o quanto permitimos que a imagem de Deus se desenvolva em nós. Não há distinção entre secular e sagrado. Todo trabalho honesto deve ser feito para a glória de Deus, é claro. Todo trabalho deve ser feito para a glória de Deus, tanto na igreja como fora dela. Porque fora da igreja é que nós devemos dar mais exemplo ainda. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Devemos recuperar a verdade bíblica de que nossa vocação é um chamado divino e assim ser liberados para exercê-lo para a glória de Deus, que todos nós temos um chamado por Deus e temos que entender que é um chamado divino e que esse chamado nós podemos aproveitar ele fazendo tudo para a glória de Deus. Oitava disciplina da perseverança. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 a 3, apresenta uma descrição da perseverança em 4 mandamentos. Despoja-se, desembaraçando de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos rodeia, né? Isso inclui o pecado residual e qualquer outra coisa que atrapalhe, né? Que nós devemos nos despojar daquilo que atrapalha a nossa vida. Outro no verso 1, inclui o pecado residual e qualquer outra coisa que atrapalhe. Corra com perseverança a carreira que nos está proposta, né? Que nós temos uma carreira para correr, como Paulo disse. Nós somos feitos um atleta e essa carreira é chegar até o alvo, que o alvo é Jesus. Aí, cada um de nós pode terminar a nossa corrida, claro, porque a corrida é nossa, não é do outro. E quem tem que terminar essa corrida é nós mesmos. Continuando a dizer, foque, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Claro que o nosso foco é quem? Jesus. O nosso alvo é ele, então nós temos que olhar para ele. Nunca houve um milésimo de segundo em que ele não confiou no Pai. Considere. Nossa vida deve ser usada considerando como Jesus viveu, é claro, porque em todo momento ele disse, eu e o Pai nós somos um. E nós devemos fazer do mesmo jeito. Nós e Jesus devemos sermos um só. Nono, disciplina da igreja. Você não precisa ir à igreja para ser um cristão. Você não precisa ir para casa para ser casado, mas em ambos os casos, se você não faz isso, você terá um relacionamento muito deficiente. Você nunca atingirá sua masculinidade espiritual plena, nem sua família alcançará sua maturidade espiritual sem compromisso com a igreja. Procure uma boa igreja e comprometa-se inteiramente com ela. Sua participação deve incluir apoio financeiro, mas também incluir doar seu tempo, talentos, habilidades e criatividade para a glória de Deus. É claro, tem pessoas que dizem que para ser crente não precisa ir para uma igreja, mas precisa. Porque como é que ele vai se confraternizar com os irmãos? Como é que ele vai desenvolver a obra de Deus se ele não participa de uma igreja? Mas ele deixa bem claro que nós devemos participar de uma igreja. Deixa aqui de para mas em ambos os casos, se você não faz isso, você terá um relacionamento muito deficiente. Você nunca atingirá sua masculinidade espiritual plena sozinho. Não, porque o crente foi o ser humano foi chamado para viver em união. E a Bíblia deixa bem claro que nós devemos viver em união com nossos irmãos e não afastado. Muitos dizem que para ser crente não precisa estar na igreja, mas precisa, ele tem que estar na igreja. Tanto dando apoio financeiro, dando apoio com os talentos, com o tempo, com habilidade, com criatividade. Tudo isso ele tem que estar na igreja para isso. 10º e último vai dizer, disciplina da liberdade. Como podemos escapar do poder do materialismo? Ao dar com o coração transbordante da graça de Deus, como os crentes da Macedônia, os quais deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, 2 Coríntios 8:5. É aqui que a graça de dar deve começar. Dar desarma o poder do dinheiro, embora deva ser regular. Dar também deve ser espontâneo e sensível às necessidades, e deve ser prazeroso. Deus ama quem dá com alegria, 2 Coríntios 9:7. E Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos, capítulo 20, versículo 35, é claro, porque a gente sabe das necessidades da igreja. Tem muita coisa que precisa ser feita. Tem pessoas que precisam ser assistidas. Mas, para isso, é preciso que nós demos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas não com o coração contrito, com alegria de coração. Não por obrigação, mas com alegria, devolvendo aquilo que Deus já nos deu e que é dele. Faça isso com alegria. Não faça isso com coração contrito. E nem não vou fazer porque senão Deus não vai me abençoar. Não, não é assim não. Faça com alegria. Faça retribuindo aquilo que ele já tem feito por você. Que o dízimo é um mandamento divino. Mas faça com alegria. Enquanto malhamos as disciplinas de um homem piedoso, lembremos como Paulo daquilo que nos estimula a vivê-las. Mas não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. É claro, porque Paulo mesmo dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, como exercício para o nosso dia a dia, temos que ter disciplina em tudo. E essas disciplinas são o quê?
para o homem melhorar para ele, para a igreja e especialmente para Deus. Então, que nós possamos fazer essas disciplinas todas, considerando a quem nos tem chamado: disciplina da liberdade, disciplina da alegria, disciplina da perseverança, disciplina do trabalho, disciplina da mente, disciplina dos relacionamentos, né? Disciplina dos relacionamentos, disciplina da pureza, disciplina da devoção, disciplina da integridade, disciplina da língua.